O CD que você falou, ele não chora. Ah, é? Tem Não. isso. Eu Olha, não sabia ele pega disso. o link aí. legal, né? Essa aí eu Pega o não link estudei, legal. isso eu não sei, não sabia. Ele pega o link legal. Ele não chora, ele não chora. Ele não chora quando a mãe dele morreu. Caraca, ele sabe mesmo, viu? É mesmo? Mas não é Ele mal. ele não chora. Mas eu vou explicar isso. Você não chora. Ó, se você vê o filme O Milagre da Cela 7, Pois é, eu não não... chorar, eu vou te... Uma coisa é chorar, uma coisa é se emocionar. A gente Então, até bicho. se emociona por dentro, o choro vai pra dentro. Mas eu vou explicar pra você achar, mas esse cara é insensível. Não é isso. Todo mundo vê o bolo depois que tá pronto, mas não sabe ali, né, como deu trabalho É, de fazer o bolo. fazer o bolo, pegar os ingredientes. A minha vida, eu nunca imaginei que eu fosse ser isso. Sonhar, eu sonhei depois que eu me entendi por gente, mas uma criança pobre do Ceará, filho de uma dona de casa, tinha um salão de beleza na garagem, o pai era soldado militar que fazia bico num táxi arrendado. E a minha mãe falava, não, Ari, o Ari era o meu pai, tem que pagar colégio particular para os meninos. Minha mãe tinha a 4ª série, mas ela sabia a necessidade de ter um estudo. Tu morava onde, hein? Só desculpa te interrompendo. Fortaleza, eu sou de Fortaleza, meus irmãos também, minha mãe era de Quixadá e meu pai de Morada Nova. Mas você imagina, a minha mãe fala que eu nasci no bairro do Montese, numa casa que era da minha avó de Pau a Pique, era uma casa pequena, para quem não sabe, Pau a Pique é tipo a casa do João de Barro. É aquele barro com aquelas madeiras Bem simplesinha, cara. bem simples, né? Não era alvenaria. Então, as pessoas não sabem. Então, pra gente que vem de baixo, ralar, morar bem, morar numa casa como eu moro hoje, poder escolher o lugar que eu quero ir, poder estar com pessoas que eu nunca imaginei como você, que eu te conheço há muito tempo, você que eu via direto lá na Globo, pela TV, você fez o Zorra, fez novelas, fez tudo. Sim. Então, poder conhecer pessoas que desbravaram isso, né? Asfaltaram ali, pavimentaram para a gente chegar, é muito legal. Nunca imaginei. Lembro de você quando eu via o Silvio com 12 anos. E você não é muito mais velho que eu. Por isso que ele é malandro, assim, é infantil, porque ele nasceu no Dia das Crianças. 12 de outubro. No dia 12 de outubro. Então, cara, eu não choro não por maldade, não por ser insensível, é porque eu era uma criança introspectiva. E essa minha introspecção, esse meu modo tímido de ser quando criança, me ajudou bastante. Porque quando você é introspectivo, a gente está observando o mundo de várias formas. Quando a gente aprende vendo e ouvindo. Você só vai falar bem se você ouvir bem. Exato. Você só vai imitar alguém se você ouvir bem. É verdade. Se você vai fazer aquele personagem na TV, você tem que ver bem. Tudo. Observar bem, O né? corpo. O corpo fala e a gente nem imagina. E aí eu lembro que eu olhava para o meu pai, aquele cara humilde com a 4ª série, ignorante. Quando eu falo ignorante, não é só de ser pessoa grossa, não. Mas ignorante de não ser polido. Um cara que era humilde mesmo. Pouco estudo. A minha mãe tinha pouco estudo, mas parou porque ela trabalhava numa fábrica de tecelagem. Ela com 15 anos, 14 anos, assinou a carteira de trabalho. Então ela teve que parar para cuidar da vida dela, né? E parou os estudos. E aí eu nasci nessa casa pobre e vendo o meu pai ali, cara, ele queria ter uma casa de alvenaria. Então ele comprou com a minha mãe um terreno num bairro mais afastado, que até hoje tem esse bairro, é o João 23, eu morava na rua 12 de Julho. Ele comprou um terreno muito pequeno, numa pirambeira, numa descida, e lá, com muito trabalho com a minha mãe, a gente chegou a morar nessa casa só no reboco. Aliás, sem reboco, só no tijolo, com chão de barro. Porque na época era um cimento queimado, que ele não tinha dinheiro para colocar piso, era um cimento queimado vermelho. Você deve lembrar que a gente, né, na infância via. Encerava, né? Encerava, Ficava vermelhão, tinha né? vermelho e tinha verde. Você lembra disso? Lembro. E aí eu lembro de muitas coisas assim, observando. Como é que eu lembro disso até hoje? Ah, você tem a memória boa? Não é. Porque como eu era tímido, eu não conseguia falar, a voz era fina. É mesmo? E eu observava o meu pai. Quando você é criança, tudo é maior. Então, para mim, aquela casa era gigante. Hoje, vendo aqui o teu estúdio dava umas 5 casas que eu morava. Caramba, hein? Entendeu? Então, e aí eu via meu pai sair de casa às 7 horas, ia para o quartel, saía lá às 5 horas, ia comer um lanche, pegava um táxi e ia rodar até 4 da manhã. Chegava em casa, dormia 3 horas. Minha mãe cuidava da gente, então ela ficava em casa com a gente, cuidando dos filhos. E tem história que eu nunca contei em lugar nenhum. Minha mãe fala, ela falou para mim, olha como a memória vai buscar, cara.
Olha, a memória Vai de puxando, ó, ela de 5 vai- anos de idade, 6 anos de idade. Eu lembro que uma casa era só no tijolo, não tinha reboco. Eu nunca esqueço que minha mãe, com sono, cuidando de mim e dos meus irmãos, que ela sentiu que um ladrão, olha, vem o bandido, o assalto, um ladrão estava com um pé de cabra, cutucando o reboco dos tijolos e já fazendo um buraco ali, já estava até grande, para passar e entrar e assaltar minha casa. Pô, a casa não tinha nada para assaltar. Pô, o Casa cara bem que- pobre. Que ladrão É ladrão safado, vagabundo, né? E aí a minha mãe contou a história que ele só não entrou porque ela pegou um cabo de uma vassoura e começou a bater com força na cabeça dele. Tadinho. E o cara, mas você imagina que mulher brava, né? meu Com 4 Defendendo a filhos em cria, casa. né, cara? O que é isso? Somos 4 filhos biológicos e mais uma irmã, que é a Luciana, que minha mãe pegou para criar quando ainda era muito bebezinha e tal. Então tem uma história de luta. E o meu pai, por que ele me inspirou? Porque eu falava, caraca, eu quero ser como meu pai, eu quero ser igual. Esse cara faz tudo. O cara em casa era eletricista, ele era mecânico, ele era marceneiro, ele era hidráulico, ele fazia tudo, pedreiro, porque ele não tinha dinheiro para Era pagar. necessidade Era de necessidade. fazer, né? Aí ele fazia amizade com os caras da rua, tomava uma cachaça, ah, vem aqui, me ajuda a cavar esse poço aqui, fazer essa cisterna. Aí eu lembro de madrugada ele cavando lá, colocando os anéis de cimento para fazer o poço. Memórias. Aí eu falava assim, eu quero ser como meu pai, quero aprender a fazer tudo isso e quero ser um cara igual a ele, porque ele chegava, juntava a roda, ele não tinha vergonha. Contava a piada do Ari Toledo, que nos deixou recentemente, né? Foi. E meu pai também chamava Ari. E o meu pai, ele tinha uma memória muito boa, acho que eu puxei isso dele também, modéstia à parte, porque ele pegava, contava piadas do Ari Toledo, tinha uma piada do Ari Toledo que eu não lembro mais, que falava só em F, o Matheus Ceará deve lembrar. E meu pai chegava em casa e contava todas as piadas do Ari Toledo, todas, e eu falava, caraca, como é que ele consegue decorar isso? Chegava ali, amigos, contava piada, todo mundo batia palma, ria, e eu, tímido. Eu não quero ser igual ao meu pai, quero falar bem assim, quero me comunicar, quero ter um vozeirão igual o dele, e não conseguia. Aí eu falei, eu vou aprender. Aí ia na banca de revista, comprava as revistas do Ari Toledo. Olha. Aí decorava as piadas. Aí um dia eu tomava coragem, que ele estava tomando umas cachaças, que ele tomava cachaça com refrigerante. Aí, bem humilde mesmo, eu chegava, pai, tem uma piada para o senhor. Vai lá, conta. Na hora que eu ia abrir a boca, não saía voz. Eu chorava, porque eu tinha um respeito. Eu não crescia oprimido também, mas era um respeito. Porque eu sou da época que era assim, bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Hoje o jovem, pô, na boa, cara. Eu sou da época que eu aprendi quando eu pegava ônibus, tem alguém mais velho que eu levantava para dar o lugar à pessoa. Sim. Até hoje eu sou assim. É, isso Até aí para é o que a pessoas gente mais aprende. jovens que eu seguro a porta do elevador, não importa se é homem, se é mulher, se é mais velho. Eu acho que gentileza gera gentileza. Então, esses valores que os meus pais deixaram, são valores que hoje os pais não deixam. Porque o rico, se ele deixar só valores financeiros, ele fudeu. Porque aí, sabe a história do avô rico, pai nobre, filho pobre? É isso. Porque o cara só ensinou os valores, deixou valores financeiros. Aí, na hora que o cara pega dinheiro, pega o poder na mão, ele não sabe para onde ir. Mas se o cara vai lá, olha, teu pai é empresário, vamos lá, vem conhecer o chão da fábrica. Você vai memorizar o nome de todos os funcionários, você vai chegar mais cedo, você vai ser incumbido de abrir a fábrica, você vai dar bom dia para o cara que varre o chão para você passar e vai saber o nome dele, você vai dar bom dia para o CEO, que é abaixo de mim. Pronto. Tenho certeza que esse cara vai ser um grande homem e muitas vezes superar até o pai. É verdade. Então, eu acho que tem coisa que a gente aprende mesmo observando. Para eu falar desse jeito aqui, quase que prolixo, é porque eu ouvi muito meu pai. E eu aprendi uma coisa agora, recentemente, ouvindo e vendo as minhas gravações do podcast que eu estou fazendo. Eu não gosto de me ver, não gosto de me ouvir, sempre me autocritico. Jura? Você não relaxou ainda com isso? Não, até hoje. Até hoje. Mas eu aprendi de um tempo de me ver e falar para mim, cara, até que eu acertei aqui tá bom, né? Mas ali tá ruim, tem que melhorar. Por exemplo, quando você é comunicador, seja um radialista, um apresentador de televisão, um comediante, você é comunicador mesmo, você precisa falar, né? Entrevistar, falar. Quando você é podcaster, como vocês dois, é isso, é saber ouvir. O podcaster, para mim, é como se fosse um psicólogo, um terapeuta.
Exatamente. Sabe? Por isso que o bom podcast, ele tira coisas que outros entrevistadores não conseguem tirar. Vocês tiraram coisa aqui de mim porque vocês estão deixando eu falar pra caralho.